Irmãos, hoje eu quero fazer com vocês uma introdução à carta. E isso envolve analisar pelo menos 4 aspectos da carta, não necessariamente o conteúdo, por isso que nós tomamos só 2 versos hoje, embora esses 2 versos são riquíssimos e eu nem vou poder falar de tudo que dá para falar sobre eles hoje. Mas eu gostaria de começar explicando por que a carta ou a epístola de Paulo aos Filipenses. Por que separar um tempo para estudar essa epístola? Pastor, é claro, é a palavra de Deus e nós devemos usá-la como um todo. Sim, mas por que especialmente a carta aos Filipenses ela é importante para nós? Bom, me permita levá-los a raciocinar sobre o seguinte tema. Todos nós andamos muito aflitos na vida e muitas vezes nós procuramos um tranquilizante para a nossa alma. Pense um pouquinho sobre isso. Pense quantas coisas que você já usou para tentar tranquilizar o seu coração. Nós somos uma geração, num tempo, em que um dos grandes males que nós enfrentamos na sociedade é a depressão. Alguns com problemas gravíssimos de ansiedade. Alguns com crises de pânico. E para resolver isso, muitas vezes nós nos valemos das ferramentas que temos no nosso tempo. Alguns usam medicamentos tranquilizantes para o coração. Algumas outras pessoas compram livros de autoajuda e leem livros que os ajudem a encarar a vida com um pouco mais de tranquilidade. Especialmente sobre isso, eu gostaria de citar algo que é muito comum nesses livros de autoajuda. O autor em algum momento vai dizer para você, você precisa encarar todos os dias e começar todos os dias com frases afirmativas, que vão trazer tranquilidade e paz para o seu coração. Então eles ensinam que você deve acordar de manhã e dizer, que manhã maravilhosa, que dia perfeito é esse, que pessoas fantásticas eu tenho ao meu lado, minha esposa, meus filhos, que vida maravilhosa e encantadora o Senhor me deu, que pessoas bacanas eu vejo hoje neste ônibus apertado a caminho do trabalho. Quanta gente gentil no trânsito, dirigindo seus carros perto de mim. Olha que dia lindo, que delícia esse almoço. Que patrão simpático eu tenho. E o autor insiste, diga essas coisas para você mesmo, que a sua vida vai ficar mais suave e leve. Ou o médico vai dizer, tome um de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 12 em 12, ou tome um só por dia, para não exagerar na dose. E você vai ver que o seu dia vai ficar maravilhoso. Tranquilizantes, pacificadores artificiais para um coração angustiado. Nós somos quase que todos, de alguma maneira, alvejados por algum tipo de oferta desse tipo, todas as semanas da nossa vida. Por que eu gostaria de estudar a carta aos Filipenses com vocês? Primeiro porque todos esses pacificadores, eles não funcionam para a sua alma. Eles podem até entorpecer o seu corpo, no caso dos medicamentos, e te chumbar ao ponto que você não consiga permanecer acordado e você dorme. Ou podem te deixar extremamente agitado ao ponto que você não consiga nem parar para raciocinar e não pensar nos seus problemas. Mas em ambos os casos, esses pacificadores não passam de uma suavização artificial e de uma fuga dos seus problemas. Eles não resolvem os seus problemas, mas eles enfeitam a sua vida de forma artificial, porque o seu patrão continua sendo antipático, as pessoas na rua continuam sendo mal educadas, a sua família continua não tendo comunicação e o dia continua nublado. E o Covid anda lá do lado de fora, à espreita. Ou seja, por mais que você diga 1000 frases a respeito da sua vida, essas frases só vão suavizar uma realidade que você não quer enfrentar. Por mais que você tome medicamentos, eles só vão te extasiar, eles só vão te deixar longe da realidade por algum tempo, enquanto a sua mente estará entorpecida. Então eu quero te convidar a estudar esta carta, por quê? Porque todas as ferramentas que você vai encontrar por aí à sua disposição, que supostamente vão trazer pacificação para o seu coração, elas só podem fazer isso momentaneamente e elas não podem fazer com a alma. Elas fazem até com o corpo, mas não fazem com a alma.
Então é uma solução supérflua, é uma solução transitória e ineficaz. A única solução para a nossa intranquilidade, para aquilo que angustia o nosso coração, é aquela que é produzida de dentro para fora pelo próprio Deus. E em todo o Novo Testamento e em toda a Escritura não há carta que tenha uma... Imagine que cada uma dessas cartas são como uma espada, porque é assim que a palavra de Deus é descrita, como uma espada. Imagine que essa é a que tem a ponta mais afiada para tratar de corações aflitos e angustiados, que andam atrás de algo que pacifique a alma. Por que eu quero estudar a carta aos Filipenses com vocês? Porque ela nos revela o segredo de uma vida pacificada. Ela nos revela o segredo de uma vida feliz. E ela faz isso através do testemunho de alguém que revela como descobriu essa felicidade, que é o apóstolo Paulo. Nenhuma carta de Paulo, de todas as que ele escreveu, é mais pessoal do que a carta que ele escreve à igreja de Filipos, que é essa carta que nós vamos estudar. Ele vai testemunhar como o coração dele foi pacificado e como aqueles irmãos não deveriam ficar angustiados, apesar do quadro em que ele estava, que era prisioneiro, porque ele estava prisioneiro, mas ele estava com o coração em paz. E ele estava inclusive trabalhando. E inclusive ele vai lá da prisão encorajar os crentes de Filipos diante das suas dificuldades. Já imaginou que cena mais surpreendente? Você tem um prisioneiro entusiasmado, encorajando as pessoas que estão livres, mas estão angustiadas e com o coração precisando de paz. Eu quero estudar essa carta com vocês, porque ela nos apresenta o segredo da felicidade. Paulo nos mostra como ele descobriu isso, e ela vai afirmar que é Cristo, que é a fonte da paz para o coração e da verdadeira alegria. Por isso que eu quero estudar isso, porque talvez você seja uma dessas pessoas nesta noite, ou talvez ao longo da sua vida, nas últimas semanas, nos últimos meses ou anos, uma pessoa que anda por aí atrás de paz para o coração, e você não sabe como fazer isso. Talvez você seja até um crente. Nós cristãos não estamos livres de passar momentos nas nossas vidas que nós nos esquecemos do óbvio, e que nós nos afastamos daquilo que jamais deveríamos nos afastar. E às vezes passamos a adotar e a buscar o mesmo caminho dos homens sem Deus, para encontrar paz no coração. Ou talvez um pouquinho de alegria, que dê sentido à nossa vida. Estudar a carta aos Filipenses é buscar o caminho, é buscar no caminho certo a solução para um coração aflito. Para isso eu quero convidá-los, para que a gente consiga aproveitar Filipenses corretamente, eu quero convidá-los também a conhecer um pouco o contexto dessa carta e o contexto em que ela foi escrita. Saber um pouco sobre a cidade de Filipos, saber um pouco a respeito de quando essa carta foi escrita, por que ela foi escrita e quando ela foi escrita, qual que era a circunstância em que Paulo estava vivendo. E então eu quero repartir com vocês algumas informações importantes desse versículo 1 e 2. Cidade de Filipos. Alguém já passou lá por perto? A não ser que você tenha feito um daqueles cruzeiros pelas ilhas gregas, você não chegou nem perto de lá. Né? E mesmo fazendo um cruzeiro pelas ilhas gregas, você não vai passar em Filipos. Primeiro porque Filipos está a 15 quilômetros da costa, e não é do mar Mediterrâneo, mas do mar que está ali como um acessório ao mar Mediterrâneo, que é o mar Egeu. E nessa região, em cerca de 3 séculos e meio, ou melhor dizendo, em 359 a.C., a cidade de Filipos foi fundada. Hoje ela não existe mais. Hoje em Filipos só existe pedras e ruínas da cidade que Filipos foi. Mas Filipos foi fundada na época em que estava se construindo o grande império dos gregos, o império de Alexandre o Grande. Quem fundou a cidade foi Filipe II, pai de Alexandre o Grande, em 359 a.C. A Filipe estava construindo aquele que depois foi chamado de Império Grego, mas na época ele estava construindo o grande governo macedônio. Eles começaram numa área que não era maior do que o estado de São Paulo. Mas eles foram expandindo as suas fronteiras ao ponto de se tornar um grande império. E depois que esse império passou, eles foram reduzidos a um pequeno país, como é conhecido hoje, que é a Grécia.
Nesse período de expansão do império ainda, do proto-império macedônio, nesse período Filipe, o pai de Alexandre o Grande, teve uma ideia revolucionária. Ele decidiu investir na modernização do seu exército. E então ele conseguiu, através dos engenheiros daquela época, construir armas mais eficientes, como lanças mais longas, flechas mais certeiras, cavalaria de choque. Ele começa a construir isso, mas isso tudo gera uma despesa muito alta. E como é que Filipe II ia fazer para bancar este exército modernizado com o qual ele sonhava? Bom, ele mandou expedições por toda aquela região no entorno do Mar Egeu para descobrir algum lugar que fosse rico em água, para que ele pudesse colocar os seus exércitos lá para treiná-los, e que fosse um lugar que tivesse minérios valiosos, como o ouro. E eles encontraram um lugar chamado Crenides. E esse lugar chamado Crenides, essa palavra significa pequenas fontes, tinha lá um riacho que começava nesse lugar, e depois ele se tornava um riacho agitado, e depois um grande rio chamado rio Ganguides. Esse lugar é precisamente o lugar que posteriormente foi batizado com o nome de Filipos, pelo próprio Filipe. O que tinha de especial nesse lugar, além de uma fonte de água, que é chamada de pequena fonte, embora era muito abundante? O que tinha nesse lugar era uma jazida imensa de ouro. E então Filipe começou a extrair ouro daquela cidade, daquela região, e logo depois ele decidiu fundar ali a sua cidade. E ele chamou aquela cidade de Filipos, porque ele se chamava Filipe. E o que ele faz a partir daí? Ele começa a tirar dessa cidade ouro, e ele começa a comprar, não apenas os materiais que ele precisava para desenvolver as suas armas de guerra, mas ele também começou a comprar exércitos, ele começou a comprar cidade, e ele descobriu que tinha uma ferramenta muito mais poderosa do que as lanças, do que os cavaleiros, do que os soldados, para se tomar uma cidade. E ele é o dono de uma frase que é usada até hoje, eu vou citar para vocês: nenhuma fortaleza a cujos muros um jumento carregado de ouro pode ser conduzido é inexpugnável. Ou seja, ele descobriu uma arma mais poderosa do que os grandes exércitos para derrubar o muro de uma cidade: um jumento cheio de ouro. E é assim que o Império Grego começa, com a compra de territórios por parte de Filipe II, através de uma quantia absurda de ouro que ele tirava da cidade de Filipos. Então aquela cidade se tornou um grande garimpo, um lugar de onde as pessoas extraíam ouro. O que acontece é que o tempo de Filipe passa, e 2 séculos depois, você tem aí o Império Grego e toda a ascendência de Alexandre, e depois você tem a descendência do Império Grego, e depois, na sequência, você tem o Império Romano. 2 séculos depois, aquela cidade estava completamente arrasada. O ouro tinha sido extraído, o Império Grego tinha passado, e os romanos tomaram toda aquela região da Macedônia. E a região onde ficava especialmente a cidade de Filipos, ela fazia parte de um governo de Roma que dividiu todas aquelas terras em torno do Mar Egeu em 6 reinos, em 6 governos. Filipos era um deles, e provavelmente naquela época o mais pobre de todos. Nesta época, no ano 146, a Macedônia se tornou província romana, e toda aquela região se tornou reinos de Roma, estes 6 reinos que eu acabei de citar para você. Somente em 42, Filipos volta a ser uma cidade importante. Com que evento? Bom, vamos lá. O Império Romano está dominando o mundo. Não havia um imperador, lembra que são 6 reinos, então era um império com 6 cabeças, mas um começou a matar o outro. E então os líderes daquele conglomerado de reinos romanos foram diminuindo. Até que chega um momento em que o principal deles e o mais poderoso deles, que era Júlio César, em 42 é assassinado. E quando acontece o assassinato dele, especialmente 2 homens que eram os outros governadores que sobraram, Antônio e Otaviano, resolveram vingar a morte de Júlio César. E como eles fizeram isso?
eles convocaram para uma batalha os homens que possivelmente eram os responsáveis pelo assassinato de Júlio César. Esses dois homens são Brutus e Cássius. E acontecem duas batalhas, e essas duas batalhas elas acontecem aonde? Em Filipos. E agora Filipos entra na história, porque um evento extraordinário aconteceu lá. Antônio e Otaviano venceram a batalha e eles mataram Brutus e Cássius. Aí você fala, pastor, qual que é a importância desses dois homens terem vencido Brutus e Cássius naquele lugar, e isso fez com que a cidade de Filipos entrasse na história? Bom, o motivo é o seguinte, o motivo é que Antônio e Otaviano, eles brigaram algum tempo depois, cerca de 11 anos depois, eles brigaram, e eles eram os únicos dois governantes de todo o Império Romano na época. Os dois brigaram e Antônio perdeu. Eles travaram a batalha de Actum, e Antônio perdeu essa batalha. E quando Antônio perdeu essa batalha, ele foi exilado numa determinada região, e nessa região ele conheceu alguém que vocês já ouviram falar. Ele conheceu a romântica rainha egípcia Cleópatra. Detalhe, Cleópatra era a namorada de Júlio César, que foi assassinado por Cássius e Brutus. E agora Antônio é vencido por Otaviano, e justamente com quem que ele se ajunta? Com uma mulher que, embora fosse romântica, embora fosse atraente, ela era egípcia e ela estava envolvida na morte de Júlio César. O que acontece é que este novo casal improvável, ele se envolve em tantas intrigas políticas, que eles percebem que Otaviano iria matá-los. E quando eles se viram num beco sem saída, os dois se suicidaram. Não sei se você sabia disso, mas Antônio, juntamente com Cleópatra, eles se suicidam. O que acontece depois disso é que então só sobra um homem, que é este Otaviano, e vocês conhecem, vocês sabem quem ele é. Porque depois que ele ficou sozinho, no ano 29, ele se autoproclamou o imperador de Roma, e mudou o seu nome de Otaviano para César Augusto. E aí fica mais comum, você sabe quem é esse homem. E a grande convergência da história, que fez com que ele se tornasse um imperador sozinho, foi exatamente a batalha entre Otaviano, Antônio e Cássius e Brutus em Filipos. Por causa disso, César Augusto tinha um amor especial por aquela cidade, porque ele entendia que a história do seu império passava por Filipos. Então, César Augusto decidiu fazer da cidade de Filipos uma colônia de Roma, e fazer daquela cidade uma mini Roma. E então ele estabelece, coloca um nome pomposo, ele chama Filipos de Colônia Júlia Augusta Victrix Filipensius. Esse era o nome que ele deu para aquela colônia. E o que esse nome, com essa expressão latim, significava? Significava que Filipos era uma pequena parte da Itália fora da Itália. Era uma pequena parte de Roma, num outro lugar, especialmente aqui perto do mar Egeu. E não apenas isso, mas ele, ao transformar em colônia, ele deu aos soldados que seguiam Antônio, que foram derrotados, ele deu a eles o privilégio de morar ali como veteranos de guerra. E estes veteranos de guerra, não apenas os de Antônio, mas aqueles que lutaram junto com César Augusto, eles recebiam terras naquela região de Filipos, e eles traziam suas famílias, eles vinham morar ali. Lá em Filipos, eles fizeram edificações que lembravam as edificações romanas, e então literalmente era uma mini Roma, e ali as pessoas, especialmente os romanos, podiam estabelecer propriedades, e nas suas propriedades eles recebiam escrituras, como se eles estivessem dominando um pedaço de terra da Itália. E aquele lugar então passou a ser um lugar desejado por todos. Aquele lugar era o lugar preferido de César Augusto. Aquele lugar era onde ficavam os militares de mais alta patente, os veteranos, eles ficavam morando ali. E então aquela cidade é uma cidade que começou a ter todas as inovações, todos os confortos de uma cidade grande num lugar pequeno. Quem não quer isso? Você ter os confortos de uma grande metrópole num lugar pequeno, num lugar bonito, num lugar próximo ao mar, num lugar que era aprazível, mas a coisa não para aí. César Augusto concedeu àquela cidade o título de Jus Italicum, que significa o quê?
que ali de fato é Itália. E se é Itália, então os romanos que moravam ali não tinham que pagar tributos. Lembra que quando um império desse dominava um lugar, todas as pessoas daquele país dominado tinham que pagar impostos para o imperador que os dominou. Como ali era território italiano, aquele lugar e os seus moradores não precisavam pagar impostos. Então, não só romanos migravam para lá, quanto também pessoas que não eram romanas, mas queriam se livrar dos impostos, elas mudavam para Filipos. E Filipos passou a ser uma cidade bem frequentada, uma cidade bem povoada. E especialmente aquele lugar estava sempre contando com favores especiais de um grande amigo. O amigo daquela cidade era César Augusto. Aquele lugar também passou a ser, então, um centro de culto e de adoração ao imperador. Um lugar onde as pessoas veneravam o imperador, por quê? Porque elas não pagavam impostos lá. Porque elas tinham direito a uma propriedade privada lá. Porque as regras de lá eram as mesmas regras de Roma. Porque elas tinham o conforto de Roma. E porque o grande César Augusto fez isso por eles. E aquele lugar também se tornou um centro de adoração a César Augusto, o imperador. Quem cuidava da cidade? Eram homens que tinham sido já experimentados no governo de César, no Império Romano, e quando eles vinham ali, eles recebiam o nome de pretores dumivirim, que significa os comandantes civis da cidade. Esses pretores estavam por todos os lugares na cidade de Filipos. Esta é Filipos. É nessa cidade que nasce uma igreja, a igreja dos filipenses. Então você pode pensar sobre essa cidade. Essa cidade é um lugar onde existia muita gente rica, muita gente importante, e se tinha gente rica e importante, nessa cidade também tinha gente pobre e que era escrava dos ricos. Isso existia lá também. Mas não apenas isso, daquela cidade, que era uma cidade extremamente militarizada, havia também presídio, havia cárcere, e aquele lugar era um lugar predileto para se prender pessoas. Por quê? Porque quando esses generais, eles faziam reféns, eles traziam exatamente para ali, porque ali era um lugar confortável para o general ficar, para ele se estabelecer durante um tempo. Então havia presídio ali. Muito bem, além disso, é importante você saber que a cidade de Filipos naquela época era a primeira cidade da Macedônia, da Europa. Quem vinha da Ásia Menor, ou da Turquia, melhor dizendo para nós hoje, quem vinha da Turquia para entrar na Europa, era a primeira cidade por onde eles passavam, era a cidade de Filipos. Por enquanto é isso que você precisa saber sobre Filipos. Vejamos um pouco da igreja de Filipos. A igreja de Filipos nasceu, e na sua gênese, que está registrado lá no livro de Atos, capítulo 16, estão duas figuras importantes, melhor dizendo, três. Uma mulher empresária, uma moça, uma menina escrava e um carcereiro. Foi assim que essa igreja começou. Quando ela começou? Especialmente na segunda viagem que Paulo faz, a segunda viagem missionária, ele chega num determinado limite do território da Turquia, e ele tem um sonho, e nesse sonho aparece um anjo para ele e diz, olha, passa a Macedônia, e leva a mensagem do Evangelho. Paulo então, ele junta a sua comitiva e ele decide que eles vão entrar pela Europa. E então eles vão para a cidade que é a primeira da Europa, que é a cidade de Filipos. Você pode ler o registro que Lucas faz sobre isso lá em Atos 16. E quando eles chegam nessa cidade, Paulo vai logo perceber como a cidade funciona, e ele tem um primeiro contato com pessoas daquela cidade, nas margens do rio Gangites, e ele vai naquela região, e o que ele encontra naquele lugar? Ele encontra uma mulher chamada Lídia, que era uma comerciante, e ela comercializava uma coisa chamada púrpura. E às vezes a gente confunde isso com tecido, né? Ela não era vendedora de tecido, ela vendia uma coisa muito mais cara que o tecido naquela época, que era tintura púrpura. Bom, se você nunca se perguntou o que é púrpura, e sempre imaginou que é apenas uma cor, não, púrpura não é uma cor. Púrpura é um líquido que é expelido por um molusco marinho. Cada molusco expele uma gota desse líquido, que é uma tintura vermelho púrpura poderosíssima. Mas você imagina o preço que é essa tintura, uma vez que é uma gota por molusco.
Um jeito porco de se fazer isso era pegar muitos molúsculos, matá-los, esmagá-los e extrair a tintura. Mas a tintura não ficava com a coloração perfeita púrpura. Por que esse tecido era importante? Por que essa tintura nos tecidos era tão importante? Porque essa era a cor da realeza. Era vermelho púrpura. E então o que Lídia era? Lídia era uma empresária do ramo comercial, do comércio, e ela vendia púrpura. Não apenas vendia, mas ela provavelmente junto com outras mulheres, elas tingiam tecidos também para vender tecidos caros. Mas o comércio dela, que é dito lá em Atos 16, é púrpura. Ela vende esse produto caríssimo. Esse produto vinha da região de Tiatira. Tiatira já é uma cidade da Ásia. E então Lídia é uma mulher asiática. Isso é importante que vocês saibam. E Paulo chega às margens daquele rio Gangite e começa a falar com Lídia. Lídia se interessa pelo evangelho porque ela era, e o texto diz que ela era prosélita, o que significa que ela era uma estrangeira que seguia as tradições dos judeus. Mas agora Paulo vem e apresenta o sentido de todas aquelas tradições que é o evangelho de Jesus. E uma vez que ela ouve o evangelho de Jesus, ela crê no evangelho de Jesus. E ela leva Paulo para a sua casa, que era uma casa com um grande espaço, e nessa casa Paulo começa a falar de Jesus para um monte de gente. E as pessoas creram. E então Paulo fazia caminhadas diárias para ir a esse lugar apresentar o evangelho para as pessoas que Lídia trazia para ouvir. Nessas caminhadas, uma menininha que era escrava de uma família, e essa menina fazia adivinhações sobre a vida dos outros, começou a seguir Paulo, que tentava passar incólume diante da atenção dos romanos, começou a seguir Paulo, e lá de trás de Paulo ela ficava: vem aí os servos do Deus vivo, eles estão anunciando Jesus. Você fala assim, bom, coisa boa, né? Tinha propaganda. Não, para Paulo não era bom isso. Era perigoso. E o pior, era uma afronta, porque era o diabo tentando tirar o trânsito livre de Paulo naquela tarefa, especialmente junto com Silas, nessa tarefa de proclamar o evangelho. E isso acontece um dia, 2 dias, 3 dias, chega um dia que Paulo se irrita com aquele negócio, ele para, volta para aquela menina, e em nome de Jesus ele expele o demônio dela. Quando acontece isso, a família daquela menina, que eram os senhores sobre ela, ficam com uma raiva enorme, porque ela era fonte de lucro, porque aquela menina adivinhava coisas para eles. E as pessoas pagavam por suas adivinhações. E por causa disso, Paulo e Silas, eles são presos, eles são acorrentados, eles são surrados, e eles são colocados num cárcere durante a noite. A menina é liberta e passa a seguir a Cristo Jesus e fazer parte dessa comitiva, daqueles que estavam com Lídia, adorando a Deus lá na cidade de Filipos. Mas Paulo e Silas vão para o interior de uma prisão, surrados, machucados, nus, e eles são acorrentados a um tronco, e o que eles fazem durante a noite? Eles cantam e adoram a Deus e oram. E no meio da noite, vamos imaginar aí, meia-noite, aquele presídio, aquelas celas, elas tremeram pelo poder de Deus e as portas foram abertas. E Deus realizou vários milagres. Além de fazer com que as portas fossem abertas, Deus realizou um milagre moral na vida dos presos, porque nenhum foi embora. Porque eles ouviram algo que era muito mais poderoso do que a liberdade física. Como eu falei na semana passada, eles ouviram sobre a verdadeira liberdade. E eles não quiseram sair daquele lugar. O carcereiro acorda e vê as celas abertas, e ele imagina, estou morto. Pega a sua espada e vai para cometer um suicídio. Paulo e Silas falam, para, não faz nada, porque estão todos aqui. Imagina o espanto do carcereiro, que prisão é essa? Que as celas se abrem e as pessoas não vão embora. E então ele senta para ouvir o que Paulo e Silas têm a dizer. E na mesma noite ele creu, e ele e a sua família foram batizados, porque eles perguntaram para Paulo, ele perguntou para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo diz para ele, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nesses 3 eventos você tem uma empresária asiática e rica. Você tem uma escrava, provavelmente
não era romana, porque se fosse romana não podia ser escrava, mas era uma pessoa humilde, pobre, que estava ali e foi libertada pelo poder do Evangelho. E você tem um carcereiro, que era um funcionário público naquela época. Classe média, com a vida, vamos dizer assim, estabilizada, e que servia a Roma e provavelmente adorava o imperador. Essas 3 famílias foram impactadas pelo Evangelho, e a igreja de Filipos começa com esses 3. Obviamente, com eles e com as pessoas que participaram desses eventos todos. Então a igreja de Filipos surge nesse cenário. Deus salva na cidade de Filipe 3 raças diferentes para mostrar que a igreja ela é multicultural e ela é multirracial. Deus salva na cidade de Filipos 3 pessoas de 3 classes sociais diferentes, para mostrar que na igreja do Senhor Jesus, classe social não é fator definitivo para nada. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus salva na cidade de Filipos pessoas de culturas religiosas diferentes, porque apesar das múltiplas culturas religiosas que existem, só existe um caminho para Deus, e o nome desse caminho é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda sobre aquela igreja, o evangelho que foi apresentado na cidade de Filipos, ele chegou às pessoas de formas diferentes. Ele chegou à mulher que estava ali às margens daquele rio, numa conversa de Paulo com ela, mas chegou para aquela menina que era endemoniada, numa oração, e chegou para aquele carcereiro na prisão, através de um ato sobrenatural de Deus, que fez com que a prisão tremesse. Deus escolhe meios diferentes para falar, e a história da igreja de Filipos, ela mostra isso para a gente. E aquela igreja, era uma igreja que tinha sido fortemente impactada pelo evangelho, que Deus fez chegar aos membros daquela igreja de formas totalmente diferentes. Isso significa que Deus não tem um único meio para salvar as pessoas, para levar o evangelho de salvação para as pessoas, mas Deus usa muitos meios para mostrar o mesmo evangelho e o mesmo caminho de salvação e de pacificação para a alma, para as pessoas. O evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou e que era pregado pelo apóstolo Paulo, ele foi poderoso naquele lugar e poderoso na vida daqueles que foram salvos por Cristo Jesus, porque este evangelho produziu arrependimento no coração de Lídia, arrependimento no coração daquela menina e arrependimento no coração do carcereiro e da sua família. Aquele evangelho também foi capaz de produzir uma alegria ultra circunstancial na vida daquelas pessoas, inclusive na vida do apóstolo Paulo, que é o que ele mais apresenta para nós nesta carta. Portanto, a igreja de Filipos, ela foi palco dessas coisas extraordinárias. E se fosse para nós contarmos a história da nossa igreja aqui em Assis, nós íamos ver eventos extraordinários de Deus também. Porque é assim que igrejas nascem. É Deus interferindo na nossa história e fazendo coisas impossíveis, coisas extraordinárias, movendo vidas, transformando corações. É isso que o evangelho é. E quando nós olhamos para a história desta carta, nós encontramos não apenas a cidade de Filipos, que era uma cidade marcada pelo valor da amizade, especialmente a amizade de um imperador, como nós encontramos também ali uma igreja marcada pelo poder do evangelho. E essas coisas todas, elas vão se juntar em algum momento. Qual o propósito de Paulo escrever essa carta? Nós vimos o propósito pelo qual nós vamos estudá-la, mas qual o propósito de Paulo em escrever essa carta? Durante um tempo em que o apóstolo Paulo estava preso, na primeira prisão dele em Roma, Paulo recebe a visita de um dos líderes religiosos da igreja de Filipos, provavelmente o pastor de lá. O nome dele era Epafrodito. E quando ele vem visitar o apóstolo Paulo, a viagem que ele faz é uma viagem difícil, porque ao chegar onde Paulo estava, em Roma, ele teve que percorrer, fosse por mar, fosse por terra, e o mais provável é que ele foi por terra, ele tinha que percorrer cerca de 1.280 quilômetros, de Filipos, onde estão os escombros hoje, até a capital, até a cidade de Roma, até a capital do Império Romano. Então, para que Epafrodito chegasse lá, provavelmente ele passou por muitas dificuldades, mas ele foi até lá, levando uma quantidade considerável de doações para Paulo e para Timóteo, que lá estavam, em Roma, preso. Entre a chegada de Epafrodito em Roma, juntamente onde Paulo estava na prisão, e a composição dessa carta e a devolução, se passaram cerca de 2 meses. Nesses 2 meses, alguém precisa encaminhar uma notícia até a cidade de Filipos, de que Epafrodito está doente.
para que enviassem pessoas de lá para ajudá-lo a voltar, por causa da sua enfermidade. Então Paulo, primeiramente, ele escreve para agradecer as doações que lhe foi enviada da cidade de Filipos, por aquela igreja que era parceira do ministério dele, que o ajudava. Se você conectar isso com o que nós estamos estudando na quinta-feira, da carta aos Romanos, lembra que a intenção de Paulo era ir até Roma e pregar o evangelho. Se você conectar isso, você vai perceber o seguinte, que antes de Paulo pedir a ajuda da igreja de Roma para levar o evangelho à Espanha, ele já tinha esse modus operandi de pedir a ajuda das igrejas para evangelizar. E a parceira de Paulo, nessa época aqui, era exatamente a igreja de Filipos, que o ajudava nessas dificuldades, e especialmente no compartilhar entre as igrejas e os irmãos na fé, que a maioria eram muito pobres, porque quando alguém se convertia ao evangelho era perseguido por Roma e pelos judeus. Então Paulo cumpria esse papel também de levar recursos para as pequenas igrejas, para as famílias de cristãos que estavam passando dificuldade. E aqui ele tem que escrever, e ele escreve a carta aos Filipenses para agradecer pelas ajudas que ele recebeu. Ele também escreve essa carta para exortar aqueles irmãos e ensiná-los a respeito daquilo que eles estavam enfrentando lá. Epafrodito, nesses 2 meses, contou a realidade da igreja. E 2 problemas ficam claros quando nós estudamos a carta. Que aquela igreja sofria com um esfriamento nos relacionamentos e havia o individualismo das pessoas. E as pessoas estavam deixando de lado a comunhão, e estavam dando pouca importância à comunhão, e estavam entrando mais naquilo que nós chamamos de voo solo. E eram cristãos independentes. Então Paulo tem que falar e tratar do problema do individualismo. O outro problema é que falsos mestres, na ausência de Paulo, e muitas vezes na ausência até de Epafrodito, estavam lá no meio da comunidade ensinando heresias. E então Paulo tem que escrever para corrigir essas heresias, especialmente heresias relacionadas a Cristo, tinha que corrigir essas heresias lá. Terceiro motivo porque Paulo escreve para saturar a mente daqueles irmãos de alegria. Você vai observar do capítulo 1 até o capítulo 4, que o tema alegria é a grande insistência de Paulo. E Paulo vai dizer para eles, eu estou preso, mas vocês não fiquem tristes, mas se alegrem, porque nas minhas prisões o evangelho tem sido compartilhado com a guarda pretoriana. No capítulo 2 ele vai dizer, vocês precisam ter os mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou, assumiu forma de servo. Foi obediente até a cruz. Foi morto, mas o Pai o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Está dizendo, olha, vocês aí ouvem muito sobre César Augusto, mas existe alguém que está acima de César Augusto. E esse alguém é Jesus Cristo. E então ele vai encorajar aqueles irmãos a reconhecerem aquilo que era essencial na doutrina, no evangelho, para que eles não se entristecessem com as limitações, com os enfrentamentos, com as tribulações que eles estavam passando. E ele mesmo se faz o exemplo, olha, eu estou aqui dentro de uma prisão, mas eu estou alegre, eu estou contente, o evangelho está prosperando mesmo nas minhas cadeias. Então Paulo quer saturar a mente daqueles irmãos com alegria, e ele vai repetir a palavra alegria, até que ele chega no capítulo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Por isso que alguns dizem que essa carta é a carta da alegria. Em quarto e último lugar, por que Paulo escreveu essa carta? Para convencer os filipenses a receberem o seu pastor combalido, doente, que tinha feito aquele esforço para ir até Paulo, que eles o recebessem com todo o carinho, que eles tratassem dele e que eles continuassem a caminhada. Então Paulo também usa esse teor pastoral, de ensino para aquela igreja, no trato, no relacionamento daquela igreja com o seu líder, que foi tão dedicado e tão importante para a vida do apóstolo Paulo. Esses são os 4 motivos principais. Nós vamos ver outras informações sobre isso mais adiante em outro dia. E por fim, lugar e ocasião. O autor, o apóstolo Paulo, ele escreve estas epístolas, que são chamadas epístolas da prisão, são especialmente Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Ele as escreve de Roma, da sua prisão em Roma. Paulo esteve preso lá 2 vezes, e essas cartas foram escritas na primeira prisão de Paulo em Roma. A data mais provável é entre 60 e 61 depois de Cristo, é o período que ele esteve preso. Muito bem,
Depois você entra lá na internet e assiste de novo esse contexto, você gravar bem essas informações na sua mente. Eu precisava que vocês soubessem dessas coisas para a gente aproveitar bem essa carta de Paulo aos Filipenses. Com isso tudo em mente, eu quero reler com vocês os 2 primeiros versículos e citar 4 informações importantes e 4 verdades espirituais para a nossa vida, que estão aí nesses 2 versículos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com bispos e diáconos, graça a vocês e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma versão um pouquinho diferente da sua, mas o conteúdo é o mesmo. Paulo está fazendo uma saudação para a igreja. Desta carta, que é uma carta de agradecimento, que é uma carta de ensino e exortação, que é uma carta para estimulá-los no amor e que é uma carta para prepará-los para receber novamente Epafrodito de volta. Quando Paulo faz essa citação, ele nos ensina pelo menos 4 verdades espirituais aí. Primeira delas, compartilhar o evangelho é sinal de profunda amizade. Compartilhar o evangelho é um sinal de profunda amizade. Ou seja, eu compartilho boas notícias com as pessoas que eu mais gosto. E quando eu tenho a tarefa de compartilhar o evangelho, essa tarefa, ela é para o cumprimento dessa tarefa, é imprescindível a amizade. Aquilo que eu falei para as crianças aqui, eu vou repetir. Joseph McDowell escreveu um livro chamado Amizade, a chave da evangelização. Você pode achar esse livro para comprar em qualquer livraria evangélica, você entra lá, procura. Amizade, a chave da evangelização. A cidade de Filipos é uma cidade marcada pela amizade. O que tirou essa cidade de uma situação de ruína e esquecimento foi exatamente a amizade de um imperador pela cidade. O que fez com que essa cidade entrasse no mapa também, no mapa da eclesiologia, da história da religião, foi exatamente o amor de Paulo pelas pessoas que ele conheceu ali. O comprometimento dele de fazer amigos, como ele fez a amizade de Lídia, para compartilhar o evangelho com essas pessoas. A amizade de Paulo por aquela igreja, daquela igreja para com Paulo, fez com que Epafrodito fosse lá levar oferta e buscar notícias de Paulo. E a amizade de Paulo para com Epafrodito e com aquela igreja fez com que ele escrevesse uma carta amorosa, íntima e pessoal para aquela igreja. A amizade está entre as coisas centrais da carta aos Filipenses. E a amizade também está entre as coisas centrais da nossa vida. Se existe uma coisa que eu, como pastor de vocês, vou aconselhá-los para que deixem esse caminho, e que muitas vezes é um caminho seguido por muitos crentes, é que crente só pode ter amizade com crente. Isso não é verdade. Não existe embasamento bíblico para isso. Nós cristãos, mais do que ninguém, nós temos um compromisso, uma responsabilidade de fazer amigos, para que eu possa compartilhar o evangelho com os amigos. Por isso que a gente não pode se furtar em viver dentro de uma cidade, em conviver com as pessoas da cidade, em fazer amigos com as pessoas da cidade. Como é que o evangelho, como é que as boas notícias vão chegar na casa das pessoas, se não for através de bons amigos que vão lá contar a respeito de Jesus para as pessoas? Nós precisamos disso. O que nós vamos ver nessa carta e nessa saudação que Paulo faz, que é uma saudação de amigos. Estou eu e Timóteo aqui, mandando um abraço para vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês aí. Obrigado pelo que vocês mandaram para nós. É coisa de amigo, é coisa de gente íntima. A igreja de Filipos crescia porque eles eram amigos. Paulo chegou dentro da prisão romana e fez amizade com os soldados pretorianos e começou a falar de Jesus para eles. Com certeza Paulo não falou de Jesus para os soldados pretorianos reclamando das algemas. Amizade, ela precede a propagação do evangelho. Um dos exemplos que esse autor usa no livro é o seguinte, ele fala assim, olha, um pastor pregando o evangelho no domingo à noite para um monte de gente que veio na igreja visitar, é como um jardineiro jogando água no jardim com esguicho. E aí lá no meio do jardim tem algumas garrafas, como aquelas garrafas de vidro de refrigerante. Quanto tempo será que com esguicho ele vai levar para encher aquelas garrafas? Jogando e espargindo água por cima delas. 2 horas, 3 horas, 4 horas. 5 horas. 6 horas. 7 horas. 8 horas. 9 horas. 10 horas. 11 horas. 12 horas. 13 horas. 14 horas. 15 horas. 16 horas. 17 horas. 18 horas. 19 horas. 20 horas. 21 horas. 22 horas. 23 horas. 24 horas. 25 horas. 26 horas. 27 horas. 28 horas. 29 horas. 30 horas. 31 horas. 32 horas. 33 horas. 34 horas. 35 horas. 36 horas. 37 horas. 38 horas. 39 horas. 40 horas. 41 horas. 42 horas. 43 horas. 44 horas. 45 horas. 46 horas. 47 horas. 48 horas. 49 horas. 50 horas. 51 horas. 52 horas. 53 horas. 54 horas. 55 horas. 56 horas. 57 horas. 58 horas. 59 horas. 60 horas. 61
um amigo falando do evangelho para um outro amigo. É como você pegar essa mangueira e enfiar na boca da garrafa. Percebe a diferença? Nós temos que fazer amigos. É por isso que a gente cria grupo de bike, a gente cria cafezinho com os amigos, a gente participa de churrasco. E a gente tem que fazer parte de tudo. Você tem que entrar no clube, você tem que fazer amigos na sua escola. Vai no churrasco dos seus amigos do trabalho. Você não vai lá para fazer, de repente, as bobagens que eles vão fazer. Mas você vai lá para fazer amizade com eles. Porque é na amizade que você vai convidá-los para vir à igreja e eles virão. A amizade, ela é absolutamente necessária para compartilhar o evangelho. E quem é amigo de verdade, compartilha. E então o outro lado dessa história é, se você tem amigos e não falou do evangelho ainda, eu questiono essa sua amizade. Porque amigos de verdade compartilham coisas boas. Primeira lição, Paulo e Timóteo eram amigos de Filipos, e Filipos era amigo de Paulo e Timóteo. E ambos eram amigos daqueles com quem eles se encontravam. Eles faziam amizade. Isso aí, Helena, obrigado pelo amém. Corações cheios de graça e do amor de Deus são essencialmente gratos. Veja bem, gratidão, esse é o segundo princípio espiritual que está aqui nessa saudação. Gratidão é algo que só pode ser verdadeiramente produzido por um coração cheio da graça de Deus. Então aprenda a gratidão. A gratidão é uma ferramenta poderosíssima nos nossos relacionamentos. E alguém que conhece a Cristo Jesus, como Paulo conhecia, não pode se furtar a demonstrar aquilo que é essencial de quem é crente, está grato pelo que Deus fez. E a gratidão. Nós vamos ver no capítulo 3, Paulo falando contra a ansiedade, contra o medo. Ele fala assim, olha, ao invés de vocês andarem ansiosos, vocês devem levar todas essas necessidades de vocês diante de Deus, em oração, súplica e ações de graça. Vocês vão lá, vocês colocam diante de Deus o que vocês precisam, vocês clamam a Deus, vocês peçam a Deus, e depois agradeçam. Porque um coração cheio da graça de Deus, ele é um coração agradecido, é um coração que reconhece tudo que Deus já fez por mim. Então veja, Paulo e Silas estão dando uma grande demonstração com essa carta de gratidão. A carta é a demonstração de gratidão. Ele escreveu de volta, porque ele foi abençoado com a história, com a vinda de Epafrodito. E aquela igreja mandou ofertas para Paulo, por quê? Porque aquela igreja era grata, porque tinha lá uma Lídia que conheceu o verdadeiro evangelho por Paulo, que tinha lá uma mocinha que foi liberta do poder demoníaco por causa da vida de Paulo e de Silas, porque tinha lá um carcereiro que ia tirar a própria vida e não tirou, por causa da vida de Paulo e Silas, e obviamente por causa de Cristo. Terceiro princípio espiritual, servos de Cristo chamam a atenção e a glória para o nome de Cristo e não para os seus. Veja, eles começam dizendo, Paulo e Timóteo, e você não vai mais ouvir essas palavras aqui dentro do livro. Eles começam, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e todos os santos em Cristo Jesus. E depois lá no final ele vai dizer graça e paz da parte do nosso Senhor e de Cristo Jesus. Em 2 versículos ele fala sobre Cristo Jesus 3 vezes. E ele se declara servo de Cristo. E ele declara que a graça e a paz que ele tem, vem de Deus e do seu Cristo. Portanto, ele não chama atenção para si. Ele apenas como um bom escritor, coloca o remetente. Né? Coloca o remetente e depois disso, ele faz tão somente a apresentação daquilo que ele acreditava. Que a vida dele foi mudada por Cristo. A vida de Timóteo foi mudada por Cristo. E por isso ele serviu a Cristo. E ele se dirige a uma igreja que é uma igreja que está debaixo de um domínio de César Augusto, para dizer para essa igreja, só tem um Senhor, das nossas vidas e da vida de vocês, e o nome dele é Jesus Cristo. E a graça e a paz não vem de César, a graça e a paz vem do Senhor Jesus Cristo. Então eles colocam o nome deles lá embaixo, e colocam sobre os holofotes o nome de Cristo, princípio espiritual. Crente de verdade não está preocupado com o seu nome, nem com a sua imagem nas alturas. Mas crente de verdade quer esconder o nome e quer mostrar o nome de Cristo. E por último, cristãos compartilham com o mundo que a paz e a graça só são possíveis por meio de Jesus. Eu comecei dizendo que as pessoas estão atrás de algo que pacifique os seus corações.
E Paulo começa essa carta dizendo: paz e graça da parte de Deus e do Senhor Jesus. Esta carta é para pacificar corações. E ela começa apresentando no segundo versículo qual é a origem da paz e da graça para o coração. E essa origem é Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Eu quero te convidar a aprender sobre isso nas próximas semanas. Mas hoje você pode sair daqui com essa lição muito especial para o coração. Você pode ter lá na sua casa um bocado de livros de autoajuda e talvez até um monte de remédio para pacificar o seu coração. Mas eu tenho que te dizer algo importante. Nada tem a eficiência que o nome de Jesus tem e que a presença de Cristo no nosso coração tem para trazer paz para o nosso coração. Eles vão cantar aqui agora e já cantaram. Falar com Deus é um privilégio. Falar com Deus faz bem para a alma. Falar com Deus nos satisfaz. Falar com Deus traz paz para o nosso coração. Por quê? Porque Jesus é o único que pode fazer isso. Se você está com o seu coração aflito, cansado, sobrecarregado, esta mensagem, essa carta é para você. Lá em Filipos podia ter muita coisa boa. Mas será que essas coisas boas são capazes de pacificar um coração aflito? Será que dinheiro e conforto pacificam um coração aflito? Se fosse assim, pessoas ricas não precisavam de autoajuda, nem de remédio. E também não morreriam, nem sofreriam de depressão. Dinheiro não resolve o problema do conflito da alma. Muitos amigos resolvem? Não resolvem. Tem gente que se sente só no meio de uma grande multidão. Não resolve. Será que o poder coloca paz no coração de uma pessoa? Eu não sei. Eu já vi gente poderosa, como nunca antes, mas não conseguir dormir e não pôr a cabeça no travesseiro em paz. Saúde física põe paz no coração? Não põe. Eu afirmo a vocês, não põe. O único que pacifica corações é Jesus Cristo. Ele nos deu a paz. E se você precisa de paz, você precisa de Cristo. Rivotril não vai te dar paz, mas Jesus vai. Vamos cantar essa canção e faça dela uma oração sua ao Senhor, pedindo: Senhor, eu preciso de paz. Eu preciso dessa paz que estava no coração de Paulo, que vivia feliz dentro de uma prisão. Eu preciso dessa paz que estava no coração de Epafrodito, que o fez caminhar 1.280 quilômetros para levar uma ajuda para um amigo. Eu preciso dessa paz que estava no coração daquela igreja, que se preocupava com Paulo, apesar das perseguições e dos sofrimentos que eles tinham para serem crentes naquele tempo. Eu preciso dessa paz e dessa alegria ultra circunstancial que fez tão bem para a vida de Paulo e daquela igreja do primeiro século, e que está à nossa disposição hoje, no século 21, o século das pessoas angustiadas, agitadas e vazias. Vamos ficar em pé e vamos cantar, e que essa música seja uma oração nossa, buscando essa paz no céu para a nossa vida. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar
Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Bondoso Deus, essa é a nossa oração nesta noite. Que, ó Deus, os corações aflitos encontrem paz no Senhor. O Senhor é o único que pode verdadeiramente pacificar a nossa alma. Nós clamamos nessa noite, ó Deus, concede-nos paz. Esta paz, ó Deus, que permite-nos ter coração tranquilo, mesmo no fronte da batalha, mesmo no meio, ó Deus, da tempestade, mesmo, ó Deus, nos desertos solitários da vida. Ó Deus, que o Senhor nos dê esta paz, que excede todo o entendimento, que produz no nosso coração a capacidade, Deus, de nos alegrar, apesar das circunstâncias. O Senhor que conhece cada coração aqui sabe do quanto de paz cada um de nós está precisando. O Senhor que conhece aqueles que nos acompanham de longe sabe do quanto de paz estas famílias estão precisando. Derrama, Pai, em nome de Jesus, por Tua graça e misericórdia, esta paz sobre o nosso coração. E que jamais nos esqueçamos que o Senhor é o Senhor sobre a história, que tudo está em Tuas mãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que o Senhor não nos esquece nem nos abandona, jamais nos deixa só, e que o Senhor é a fonte de satisfação para a nossa alma. Assim te oramos gratos nesta noite, por esse momento, Deus, de conforto para a alma, nesta preciosa carta. Ensina-nos através deste livro, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a direção, o consolo do Espírito do Senhor, seja sobre todos vós, amigos de Deus, hoje e para todo sempre, amém.